que eu amo MDA, que é uma ferramenta de game design, porque ela é uma parte muito importante das interações lúdicas significativas, tá? Rapidamente, o MDA é um framework criado por Robin Honeck, Mark LeBlanc e Robert Zubeck. Foi criado em 2004 e ele é uma ferramenta de game design que se aplica pré e pós-desenvolvimento de um jogo, tá? Então você pode utilizar ele para validar um jogo já desenvolvido ou para o planejamento desse jogo que vai ser desenvolvido, tá? O que significa MDA? Mecânicas, dinâmicas e estéticas. Estéticas é com E porque em inglês é aesthetics, tá? Então, não achem esse nome estranho. O que são mecânicas, dinâmicas e estéticas? Bom, mecânicas são as limitações do sistema. É tudo aquilo que, se a gente pensar no universo de um jogo digital, é programável. São as regras. Por isso que eu fiquei meia hora falando sobre regra. Porque quando a gente vai pensar em mecânicas de jogo, são regras. Quando a gente pensa em game mechanics, sei lá, falar inglês, a gente pensa em tudo que vai ser definido como limitação e imposição dos desenvolvedores para o jogador. Regras são imposições, porque os desenvolvedores planejam a melhor forma, a experiência que eles querem que os jogadores tenham, e a partir disso eles vão delimitando o caminho dele para que essa experiência seja a pré-definida. Perfeito? Então é muito importante lembrar que as mecânicas, o M do MDA, são as regras. Dinâmicas. As dinâmicas são as interações do jogador com as regras. É a utilização das regras para avançar e a soma das regras em si. Elas são as estratégias do jogador. Por exemplo, vou pegar qualquer jogo aqui. Vou pegar meu exemplo básico, que é um jogo do Mario. O Mario tem a mecânica de pular. O Mario tem a mecânica de andar. Ele tem física e ele tem colisão. Se eu estou numa situação que eu tenho duas plataformas, embaixo é um buraco, o jogador fala, eu vou pular uma plataforma para outra. Se eu andar reto, eu caio, eu morro. Se eu pular certo, o jogador ele pegou as mecânicas, criou uma estratégia e avançou. Ah, mas Ivan, isso é óbvio que ele ia fazer isso, porque era o único caminho. Não, o jogador ele tem a liberdade de errar à vontade. Só que dando as mecânicas para ele, ele pensa numa estratégia para avançar e cria uma dinâmica. Vamos avançar um pouco mais, deixar um pouco mais complexo isso. Vamos pensar num jogo de tiro. Os jogadores são obrigados a atirar na cabeça dos inimigos num jogo de tiro? Não. Dá dano crítico, mas não são obrigados. Mas existe a regra de atirar, existe a regra de mirar, existe a regra de colisão, existe a regra de na cabeça o double damage, sei lá, dano crítico. Ele pode ter essa estratégia. Se uma pessoa não é muito boa em mirar, ele não vai ter essa estratégia. Eu vou pegar uma arma de curto alcance, vou sair correndo e vou para frente. Se a pessoa é boa em mirar, ele vai pensar nessa estratégia. Ele vai pegar as mecânicas e falar, se eu juntar isso daqui, eu tenho vantagem, minha chance de vencer é maior. E isso vai crescendo. Você pegar jogos, como a gente citou anteriormente, que é o League of Legends, que é um jogo super complexo e competitivo, é um eSport. Quantas estratégias não surgem a partir das interações de mecânica? Essas são as dinâmicas, perfeito? As estratégias boladas pelo jogador em contato com as regras. E por fim, as estéticas. É muito importante que quando a gente lê a palavra estética, a gente acredita que seja a aparência do jogo. Não é. Estética é o que a gente sente do jogo. É o feeling. São as sensações, são as reações que nós temos quando bolamos e aplicamos as dinâmicas, as estratégias. Se por acaso eu estiver ali mirando para tirar na cabeça, eu vou sentir adrenalina, concentração, precisa. Eu vou sentir várias coisas porque eu apliquei essa estratégia. Se eu sou o cara que vou correndo na frente, tá bom, eu sinto adrenalina, mas eu sinto emoção, eu sinto dinamismo. As sensações são bem diferentes, porque as estratégias boas são diferentes. Se num jogo de terror eu tô jogando lá um Silent Hill, e eu opto pela estratégia de me esconder, eu tenho uma emoção. Se eu opto por partir para cima na porrada, eu tenho outra emoção. O jogo cria mecânicas que permitem ambos, o jogador escolhe as dinâmicas, e daí surgem as estéticas. Perfeito? Por que eu tô falando muito sobre isso? Aqui, de novo, sentimentos podem trabalhar para os desenvolvedores. Tá, isso aqui é a parte dos desenvolvedores. Os desenvolvedores eles podem planejar o que o jogador sinta, porém não está na mão deles. Por quê? Porque eu posso tentar ser bem técnico para escolher a estética, que foi o que foi projetado pelo Mark LeBlanc quando ele pensou no MDA, ou eu posso ser menos técnico e mais abstrato. E aí eu posso tentar planejar, porém, a estética está 100% no jogador. Quando a estética é oposta do que planejado, aí nós falhamos como game designer. Mas quando a gente consegue algo parecido ou em cheio, nós acertamos como game designers. Beleza?
Então, eu vou primeiro falar das estéticas que foram desenvolvidas no MDA, propriamente dito, lá atrás, e depois falar um pouquinho mais sobre as outras possíveis estéticas. Então, ele criou a estética da sensação, sensation, que é a estética que você faz com que a pessoa sinta através de estímulos visuais, físicos, auditivos, ou seja, você fisicamente estimule o jogador. Então aqui temos Ghost of Tsushima, que tem visuais deslumbrantes. O jogo ele é marcante, ele me desperta a estética da sensação, porque eu vejo visuais marcantes, lindos, aí o gráfico super bem trabalhado, eu fico imerso no jogo. A música desse jogo também é maravilhosa. Aqui embaixo coloquei o Crypt of Necrodancer, que é um jogo que ele faz por estímulos musicais, você tem que se mover no ritmo da música. Então, parte da estética vem do áudio. E nós captamos o áudio, né, fisicamente, com a nossa orelha. Então, são estéticas que são despertadas a partir dos estímulos físicos. Eu posso fazer cenários lindos, ou cenários terríveis, ou muito. Quando você quer brincar com o gráfico, com o áudio, às vezes com o tipo de controle que a pessoa está usando, o controle treme, é o controle com acelerômetro, giroscópio. Eu uso a sensação como uma forma de despertar estéticas e o jogador vai pensar as dinâmicas dele e vão permitir essas estéticas. Narrativa, ou seja, é quando eu quero que surja a estética narrativa, é quando eu invisto na parte de conteúdo do enredo do jogo. Eu quero uma forma mais complexa, eu quero contar uma história e quero despertar essa sensação, essa estética de narrativa no jogador. Ele vai querer atravessar o jogo porque está acompanhando uma história, uns personagens, um acontecimento, um cenário, um mundo, mas algo na narrativa que desperta ele. Aqui nós estamos falando das narrativas já previamente desenvolvidas, mas existem as narrativas emergentes também, mas aí eu iria para um lado muito complexo. E aí nós temos como exemplo Last of Us ou o Life Strange, que são jogos que o que faz você ficar preso nele, além de outras coisas, é a história. Temos a fantasy, é quando você quer captar o jogador, quer que ele sinta que ele está num mundo fantástico, diferente. O mundo vai conquistar o jogador. Não pela estética, não pela narrativa, mas por quão fantástico que ele é. Aqui eu coloquei uma cena de World of Warcraft, que é um mundo fantástico, que tem seu próprio lore, que as pessoas que gostam adoram esse mundo. Ou seja, não é a história de um personagem, de um ciclo de um personagem, mas é o quão complexo esse mundo é, geograficamente, a parte de magia, todos os aspectos que fazem com que esse mundo seja a fantasia desse mundo agrega ao jogador. O mais fantástico, melhor. E aqui eu peguei um exemplo inverso, que é o Blasphemous, que é um mundo terrível. Não é um mundo bonito, é um mundo caótico, é um mundo de sofrimento, é um mundo violento, mas o fato de esse mundo ser fantástico, bem diferente do nosso, nos traz a curiosidade e nos mantém jogando engajado, atravessando o gameplay o máximo possível. Ou seja, aqui essa estética é para jogadores que gostam de se sentirem imersos em mundos diferentes, em uma fantasia muito diferente. Challenge, o desafio, jogadores que gostam do desafio, você desperta essa sensação do desafio. Então aqui nós temos o Dark Souls, né, que é um clichê, que gosta de sentir adrenalina, gosta de sentir um conflito muito alto, uma barreira muito grande para transpor, quão mais difícil é, e a sensação de derrotar esse desafio é muito interessante. E nós podemos colocar isso em jogos competitivos, porque a graça dos jogos competitivos é o desafio, é vencer esse desafio. Então são jogadores que buscam o desafio o tempo todo, acabam procurando esse tipo de estética. Então jogos que gostam desse tipo de jogador tentam se focar nisso. De novo, temos aqui um jogo single player, tudo bem que tem multiplayer, mas temos um jogo single player e temos um jogo competitivo multiplayer. Perfeito? O camaradagem, o fellowship, são jogos que as pessoas gostam de jogar porque elas se sentem conectadas com outras. Eu gosto de sentir que eu estou ajudando outra pessoa. Enquanto no anterior eu estava combatendo os outros, aqui não. Eu gosto de sentir que eu faço parte de um grupo, que eu estou conectado com outra pessoa e que juntos vamos. Graças a mim, essa pessoa venceu, graças a ela eu fui capaz, eu dependi dela para vencer. Você vai criando esse tipo de relação. E tem muitos jogos que eles ganham o jogador por causa disso. Nós temos aqui o Don't Starve Together, que se vocês não jogarem em equipe, vocês vão morrer. E nós temos também aqui o Take-Two, que é um jogaço maravilhoso, até recente, que 2 jogadores têm que jogar em sincronia para conseguir passar os desafios. Ou seja, só tem graça porque tem outras pessoas. E a lista de jogos é assim, é inúmera, tá? O Descoberta. O Descoberta é o tipo de jogo que você joga porque você quer saber mais. Você sempre quer descobrir mais através da história, através do mundo, através dos personagens, através dos monstros, através
da dungeon, tudo isso, mas o que move é descobrir mais. A estética do Discovery também está no fato de eu querer colecionar coisas, acumular coisas. Eu estou desbloqueando mapas, eu estou desbloqueando personagens, estou desbloqueando skins, eu estou desbloqueando cartas, desbloqueando itens. Eu quero sempre crescer, acumular e estar liberado para mim. Então eu posso pensar nisso quando nós estamos aqui no Witcher 3, conhecendo cidades novas, culturas novas, ou quando estou no Red Dead Redemption, liberando armas novas, comprando elas para ver como elas funcionam diferente. Eu quero ter todas. Quantos jogadores não são aficionados por achievements? Isso é uma estética de descoberta. Eu descobri vencer, acumular e ser meu. Ser meu o acesso a essa cidade, ser meu esse personagem que eu desbloqueei, essa skin que eu comprei eu desbloqueei, esse equipamento, essa fala, esse final a mais. É descobrir as coisas. Descobrir no ponto de tirar a coberta quase. Expression, ou expressão, é quando os jogadores gostam de se expressar através dos jogos. Ou seja, nós temos aqui os sandbox, Minecraft é um dos jogos que tem mais expressão, eu posso criar tudo, eu crio meu mundo, minha narrativa é emergente, ou eu posso pegar um The Sims, que eu posso criar o meu personagem, escolher o emprego dele, ou escolher só a aparência, escolher só a skin. Eu gosto de me expressar através do jogo, de tornar aquilo bem personalizado. Eu não estou tão preocupado com narrativa, com história, com gráficos. Não, não. Eu quero ter a liberdade que esse jogo esteja mais na minha mão e que ele seja uma faceta da minha personalidade, que eu pude manifestar dentro do jogo, tá? E submissão, que são jogos que as pessoas jogam por jogar, por passar o tempo, para se entreter. Elas não estão atrás de vencer necessariamente. Elas não estão atrás de uma história, de desafio, de jogar com alguém. Não. Imagina uma pessoa jogando cartas. Sem preocupar se vai ganhar ou perder, só vai jogando. Ah, não consegui agora, vou jogar de novo. Você vai jogando. É para passar o tempo. Você não liga tanto em fracassar. E a vitória nem é tão saborosa. Mas você joga pela jornada, pelo ato de jogar, pelo ato lúdico de jogar. Eu coloquei aqui Candy Crush, que eu jogo. Tudo bem, às vezes você quer vencer muito, você odeia os chocolates. Mas você vai jogando por jogar, para passar o tempo. E o Fall Guys, muitas pessoas jogam Fall Guys, elas não ficam tão felizes assim em vencer e nem tão frustradas em perder. Não tem camaradagem, não é um jogo super mega competitivo, é um jogo gostoso de jogar por si só, de passar o tempo. Eu posso ficar 15 minutos, eu posso ficar 2 horas, mas é o ato de jogar. É ficar submisso ao jogo, tá? E por fim, e o que eu mais gosto é, no próprio artigo fala, você pode criar suas estéticas. Aqui eles foram extremamente técnicos, eles pegaram, são 6, se não me engano, são 6 estéticas, deixaram bem técnicos, bem estipulados, mas eu posso criar estética de medo. Por exemplo, eu quero que o meu jogador sinta medo, a sensação de medo. Eu quero ser bem mais psicológico no emocional aqui. Então eu quero que o meu jogo dê medo, dê adrenalina, ele sinta desafio. Eu peço estéticas e é com base nisso eu estruturo meu jogo. Então eu posso, de novo, uma ferramenta de game design, ela permite que você seja livre para manipular da forma que se sentir mais confortável. Tá bom? Eu particularmente gosto de seguir essa linha aqui. Então, como que funciona isso? Quando a gente vai pensar no jogador e no desenvolvedor, a gente pensa que o desenvolvedor ele cria as mecânicas, com base nas mecânicas que ele criou, surgem as dinâmicas, e com base nas dinâmicas, desperta as estéticas. Porém, o jogador vai no processo contrário. Se a gente pensar no jogador, a gente quer que ele sinta tal coisa. Para ele sentir tal coisa, quais são as estratégias, quais são as dinâmicas que têm que ser desenvolvidas para que ele sinta isso? Para existir essas dinâmicas, quais as mecânicas que eu penso? Então, utilizando o MDA, em vez de você começar se estipulando pelas regras, a primeira coisa que você pensa é o que eu quero que o jogador sinta. É um jogo de terror? É um jogo de ação? É um jogo de comédia? É um jogo sandbox? Qual é o estilo? O que eu quero que ele sinta jogando? Eu quero que ele queira descobrir, acumular, eu quero que ele seja muita ação, é um jogo curto, mais complexo, é uma narrativa. O que eu quero que ele sinta? Eu sei o que eu quero que ele sinta, como eu vou fazê-lo sentir isso? Ah, eu quero que ele sinta narrativa, então eu preciso que tenha opção de diálogo, que tenha itens com descrição, que tenha. Beleza, então eu preciso de itens com descrição. Quais mecânicas? Ou seja, tem itens com descrição. Então, acumular itens, uma dinâmica é ler um item com descrição para entender mais sobre a história. Uma dinâmica, uma estratégia do jogador. Ele não é obrigado, mas ele pode fazer. Para que ele possa ter essa dinâmica, eu preciso ter itens, eu preciso ter inventário, eu preciso ter descrição de itens, eu preciso saber coletar, eu preciso saber esconder, eu preciso ter uma estética, 2, 3 dinâmicas, 20, 30 mecânicas. E assim que é uma tabela de MDA. Muitas mecânicas, várias dinâmicas, algumas estéticas. Porque a gente não quer que o jogador sinta tudo no nosso jogo. Quer que sinta algumas coisas, estipulando essas algumas coisas, eu consigo definir a estrutura do meu jogo. Então a gente pode imaginar que o MDA se organiza assim: as mecânicas, das mecânicas, a união delas criam dinâmicas, não todas as mecânicas. O jogador pode não gostar de todas as mecânicas, tá? Das dinâmicas,
algumas dinâmicas vão despertar determinadas estéticas. Se a gente passar um pouco, o jogador, para ele criar estratégia, ele precisa aprender as mecânicas. Por isso que quando a gente pensa nas regras, a gente precisa elaborá-las de uma forma bem estruturada. A gente não pode jogar mecânicas, a gente não pode esquecer de apresentá-las. Não, não. No Project Game Design eu crio mecânicas, eu as apresento da melhor forma possível, para que o jogador ele seja capaz de aprender essas mecânicas para aí ele bolar estratégias. Eu não posso bolar uma estratégia com algo que eu não sei como funciona direito. O que esse botão faz? Mas o que esse ataque faz? O que esse item faz? Se eu não sei, eu não consigo me planejar com ele. E a partir disso, eu peguei as dinâmicas, vou sentir as estéticas, e aqui no meio nós temos a interação lúdica significativa, que é quando uma estratégia nossa tem um significado diferente para a gente. Perfeito?